Gabriela Balardim, da tribuna. Bom dia a todos e todas, colegas vereadores, colegas vereadoras, a quem nos assiste de casa, nos acompanha do plenário, mesa. Hoje eu gostaria de trazer novamente a passagem que nós tivemos na segunda-feira, no dia 12 de maio, do Dia Mundial da Fibromialgia. Fibromialgia condiciona pessoas a viverem com dores crônicas e diárias em todas as partes do seu corpo. Então, o Dia Mundial, para olharmos para isso e pensarmos quais que são as questões que atravessam essas pessoas. As dificuldades de ingresso no mercado de trabalho, a necessidade de remédios para conseguirem suavizar suas dores crônicas, a questão do incentivo a leis que nós já temos aqui no município, no estado, no Brasil como um todo, que sejam efetivadas e garantidas para essa população. Então, antes de trazer as leis, eu quero colocar que nós, entendendo que a fibromialgia e diversas outras dores crônicas e diárias podem assolar a população, não só fisicamente, mas também psicologicamente, tendo em vista também a questão dos familiares que sofrem muito ao ver seus companheiros ou companheiras ou pessoas próximas à família estarem sofrendo com isso, buscamos, junto a uma ideia do Hospital Virvi Ramos, que busca implementar o consultório da dor com uma equipe integral e multidisciplinar para ter diversos atendimentos que vão do atendimento psicológico à quiropraxia, atendimentos de diversas formas para auxiliar a população, diminuindo assim o impacto das dores diárias. Tendo em vista esse importante projeto, essa importante iniciativa do Hospital Virvi Ramos, buscamos, junto com a deputada federal Denise Pessoa, uma emenda de 300 mil para dar abertura, para dar o pontapé inicial nesse projeto, que provavelmente ano que vem já estará em funcionamento aqui em Caxias do Sul. Mas, infelizmente, 300 mil não são o suficiente para arcar com todas as necessidades do projeto, com a necessidade da contratação de cada vez mais equipes multidisciplinares dentro do projeto, dentro desse hospital, dentro desse ambulatório da dor. Então, é importante a gente aqui deixar claro a necessidade para o poder público também continuar financiando esse importante espaço. Um espaço que fala com mais de 200 pessoas da nossa cidade que sofrem com fibromialgia. E quero aproveitar e trazer aqui 3 exemplos de leis que a gente já tem e que não são cumpridas efetivamente aqui no nosso município. A primeira lei é a lei federal. A primeira lei é a lei federal número 14.705 de 2023. Ela trata a questão dos portadores de fibromialgia terem atendimento preferencial no SUS. E o relato que a gente tem das pessoas que sofrem com isso é que mesmo em serviços de emergência, como é o caso da UPA, elas não conseguem esse atendimento preferencial. Inclusive, muitas vezes, por desconhecimento dos profissionais da saúde. O que demonstra mais uma importante tarefa do poder público, que é conseguir capacitar os nossos profissionais, principalmente os nossos servidores e servidoras que estão nas nossas UBSs. E repito, sempre que eu falo da UBS, eu vou dizer a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, a porta de entrada para o SUS. Então, esses profissionais precisam estar capacitados para entender que uma pessoa fibromialgica pode sim passar na frente e ter seu atendimento prioritário, porque muitas vezes o medicamento que elas têm que tomar é tão forte, pela dor tão intensa,
passa e quanto mais se espera, mais se pega frio, mais se pega calor, essa dor só piora. Por isso que é importante a gente olhar para a lei 14.705 e dizer da importância dela ser efetivada dentro de Caxias do Sul. Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado e o Dia Mundial da Fibromialgia aqui na nossa cidade passou em branco. A gente ignora que tem uma grande parcela da população sofrendo cronicamente com dores diárias. Quero trazer também a Lei 16.127 de 2024, é uma lei aqui do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, mas que equipara pessoas com fibromialgia a pessoas que sofrem de alguma deficiência, dando assim prioridade em filas de supermercado, banco, farmácia, às pessoas fibromiálgicas. E é mais uma lei que a gente não tem o cumprimento. É mais uma lei que as pessoas não conseguem acessar e que tem que ficar horas e horas na fila com dores intensas. E por último, uma lei municipal, ou seja, uma lei criada aqui, na nossa cidade, em Caxias do Sul, em 2024, a Lei 9.091 de 2024, que também versa sobre essa questão do atendimento preferencial. Então, não nos faltam leis que garantam uma qualidade efetiva de vida dessa população que sofre com dores crônicas. As leis a gente tem. O que a gente não tem é vontade política de pôr elas em prática. E isso nos deixa tão indignado. E eu acho que vocês puderam ter acesso à nota de repúdio publicada pelo grupo Caxias Abraça Fibro. Elas estiveram durante horas na frente da prefeitura, manifestando, pedindo uma palavra de apoio, pedindo uma palavra de alguém que olha para essa questão. O secretário Mauro Pereira foi até a frente da prefeitura e fez um gesto assim, ó, que depois ele ia lá conversar com as pessoas. E passou um bom tempo e esse depois nunca aconteceu. Chegou perto das 5 horas, a hora que eu tive que dizer para elas, infelizmente não tem mais ninguém aqui para atender vocês. Se eles não vieram até agora, eles não virão mais. O depois dele nunca aconteceu. E o depois dele é mais uma dor para essas mulheres que sofrem, para esses homens e mulheres que sofrem com a fibromialgia, que sofrem com o adoecimento mental que isso traz, que sofrem com a falta de estruturação familiar que isso traz. Então é inadmissível a gente ver como aquelas pessoas foram tratadas segunda-feira por parte do nosso executivo. Sendo que em diversos outros locais, aqui inclusive do estado do Rio Grande do Sul, foi feito em conjunto, os grupos de fibromialgia, juntamente com o Poder Executivo, anunciando ações, projetos, e aqui em Caxias nada, silêncio. Fecharam os olhos e os ouvidos para essas pessoas que cobram qualidade de vida, que cobram poder trabalhar. Elas não querem não querem se encostar pelo INSS por causa das suas dores. Elas querem trabalhar, elas querem fazer parte da sociedade, elas querem estar em todos os lugares que elas puderem estar. Mas para isso a gente precisa da garantia dos medicamentos, a gente precisa da efetivação dessas leis que nós já temos, a gente precisa também de uma continuidade ao serviço do ambulatório da dor, com uma equipe integral e multidisciplinar. Então, para finalizar, quero deixar aqui o meu total respeito, admiração pelo ato que foi realizado segunda-feira, onde as pessoas estavam ali, de pé, com dor, mas não deixaram de cobrar os seus direitos, não deixaram de reivindicar direitos que estão na lei estadual, federal, municipal. E agradecer também e principalmente a deputada Denise Pessoa, que se mostrou sensível a essa pauta e junto conosco encaminhou essa emenda parlamentar de 300 mil para a efetivação e para o pontapé inicial no ambulatório da dor, serviço multidisciplinar e integral que vai ser prestado pelo Virvi Ramos. Então, que a gente continue olhando para essa causa e que os demais vereadores desta casa também se preocupem, porque aqui a gente está falando de saúde física, saúde mental, a gente está falando de vínculos familiares que são rompidos, a gente está falando de qualidade digna de vida para pessoas que já têm leis que as amparam, mas que ainda não foram efetivadas. Então, vereador Daniel, que você leve essa nossa preocupação, essa preocupação que é de toda
a comunidade Caxias da Bassa Fibro e que é também minha, para que o nosso prefeito consiga olhar com carinho e com atenção para essa pauta. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Estela. Encerrada